Oi, pessoal. Esse vídeo é um desafio. Apresentar a cidade de Vila Velha, seus pontos, seus locais turísticos, eventos culturais, religiosos, entretenimento e o dia a dia da cidade, os pontos altos do dia a dia da cidade, em poucos minutos. Vamos ver se vai dar certo. Esse é o desafio deste vídeo. E como será isso? Eu vou apresentar esse mapa aqui com que mostra que os principais pontos turísticos da cidade, as áreas de interesse, e percorreremos essa do oeste para o leste, depois do norte para o sul, comentando aqui os principais pontos. Aqueles pontos áreas que já tem um vídeo no canal, será colocado um card no canto superior direito, que leva direto para o vídeo daquela área, daquele ponto de interesse, para aqueles que desejam saber mais, né? Todos esses vídeos, todos esses pontos de interesse estão na playlist de Vila Velha, né? Mas caso queiram usar esse vídeo como para poder chegar a eles, guarde esse arquivo em favoritos, abra lá e vocês vão poder ver rapidamente, se localizar rapidamente aqui para o clicando e no card e já acesso direto ao vídeo. Então vamos começar. Bem, a cidade começa aqui, né? Nesse trechinho aqui, onde que a ponte mais antiga da Grande Vitória, que é a Ponte Florentino da Vitos, que foi construída em 1932, ligando Vitória à Vila Velha, né? Uma ponte que veio da Alemanha, desmontada e foi montada aqui. E ela também é chamada de cinco pontes, por causa desses cinco vãos aqui que estão aqui em imagem, né? No lado esquerdo, temos o lado esquerdo e o lado direito. O lado esquerdo é Cariacica, que essa área aqui é Cariacica. Vitória, Vila Velha, que será a área que a gente vai explorar. Depois da segunda ponte, foi construída, depois da Florentina Viados, em 1979, foi construída a segunda ponte. Por quê? Porque ela não estava dando conta mais, né? Então necessitava de uma ponte maior. Essa ponte, inicialmente, ela ligava somente a Cariacica, nesse trecho aqui. E ela ligava direto para Cariacica e depois teve essa extensão que eu estou mostrando aqui e passou a ligar a Vila Velha também. No passeio de aquaviário, a gente passa por baixo, tem dois vídeos que mostram o passeio por baixo dessas duas pontes. Belíssimo. Descendo mais um pouco, aqui nós temos o Porto de Vila Velha. O Porto de Vila Velha, ele cabe aproximadamente 5 navios ao mesmo tempo para fazer a movimentação. Aqui no berço de atracação aqui, ó. Nessa foto tem 3, mas cabe 5 de grande porte aqui. Transporta container, cargas gerais, combustíveis, né? E antigamente nessa região aqui transportava-se minério, mas com a evolução da atividade, com a construção aí da ampliação das atividades da Vale, lá na ponta de Tubarão, o porto, a parte de movimentação de minério foi levada lá para o Porto de Tubarão. Então aqui atualmente, eu acho que o único tipo de carga que não é movimentado aqui é minério. É um porto enorme, né, como vocês podem ver aqui, e movimento intenso. Lá no vídeo aquaviário vocês podem ver também um repleto de automóveis aqui, importação de automóveis da BYD, que vocês podem acompanhar, visualizar como esses navios, esses carros chegam da China aqui para o Espírito Santo.
Bem, descendo mais um pouquinho, aqui chega no Parque da Mantegueira. Aqui, ó, onde eu estou apontando a ponteira laser aqui. O Parque da Mantegueira fica localizado no bairro da Glória. E era uma área, né, onde ficava um presídio. Tem um presídio desativado aqui, né? E ele foi transformado pela prefeitura num parque, onde que você pode fazer atividades recreativas, pode fazer trilhas na mata, né? E eventos culturais acontecem nesse parque. Ainda na Glória, vocês podem aqui, ó, fica localizada a fábrica de chocolates da Garoto. E lá é possível fazer duas coisas. Você pode ir na loja, na loja da fábrica, e lá tem toda a linha de produtos da Garoto. Você pode comprar os produtos lá, ou ainda tem a possibilidade de visitar a fábrica. Tudo bem, tem horários específicos, vocês têm que olhar lá no site da fábrica os dias certinho para poder não perder viagem. Mas vocês podem ir visitar a fábrica e conhecer como se produz chocolate. É um passeio incrível. E aqui, ó, ao lado da fábrica, aqui, vocês estão vendo a fábrica, né? Aqui da Chocolates Garoto. Indo mais para cá aqui, na direção dessa, fica a loja. E no lado de cá é o polo de moda da Glória. Isso aqui que eu estou mostrando aqui para vocês é um complexo que tem centenas de lojas que vendem roupas fabricadas no Espírito Santo, ou na Glória, ou em Vila Velha, ou em Colatina, e que são as lojas das fábricas estão aqui. Então vocês têm muita variedade de roupa aqui disponível, então é uma outra oportunidade de visitar esse local aqui e renovar o seu guarda-roupa, né? Comprando diretamente das lojas da fábrica. Ok, aí a gente descendo mais um pouco aqui, né? A gente chega no Parque da Prainha, que é onde que inicia aqui, onde o sítio histórico. Por que sítio histórico? Neste local, exatamente nesse local, mais ou menos nessa região que eu estou apontando com a ponteira do laser aqui, é onde chegou a caravela do Vasco Fernandes Coutinho, a caravela Glória. Ela entrou por aqui, né? E aqui era tudo mar, tá? Era aqui tudo mar, mas foi aterrado, né, para fazer o Parque da Prainha. Mas aqui foi onde que atracou a caravela Glória, onde que o donatário Vasco Fernandes Coutinho desembarcou. Então, e aqui então, portanto, é a parte mais antiga do Espírito Santo, onde que efetivamente começou a colonização do estado do Espírito Santo. Foi nessa região. E vocês veem aqui que tem logo de cara, aqui no Parque da Prainha, é uma praça enorme que a prefeitura organiza eventos aqui, né? Vocês vão ver no site da prefeitura. Vale a pena dar uma olhadinha lá, que de vez em quando são organizados eventos aqui. Nessa região também, nessa área aqui, toda terça-feira, né, tem o Velhalto, que é onde que donos de carros antigos, eles apresentam seus carros, né? E toda terça-noite, né? Então eles ficam aqui e mostram os carros deles, uma coisa muito legal. Vocês podem ver carros antigos aqui toda terça-feira à noite. E também aqui, né, tem muitas coisas. Então eu vou explorar cada uma das coisas que tem nessa região aqui do sítio histórico. Primeiro,
Bem no Parque da Prainha fica a estação do Aquaviário, que é de Vila Velha, onde que liga Vila Velha, que fica aqui, ele vai até a Praça do Papa, que é nessa região aqui, tá? Tem a linha Vitória, que vai à Praça do Papa, ou tem também a linha que leva até Cariacica, nessa região aqui de Porto Santana. Estou apontando com o mouse aqui para vocês. E tem 2 vídeos no canal que mostram esse passeio completo. A ida, né, a parte 1, que mostra que todo esse passeio comentado, passando aqui bem perto aqui da Terceira Ponte, com essa visão lindíssima aqui, vendo a Baía de Vitória, aqui a Enseado Suá, com seus prédios enormes. Vocês veem aqui o presídio desativado que eu falei para vocês, o porto de Vila Velha, enfim, o museu, passa por baixo das 2 pontes e chega aqui em Cariacica. Vale a pena ver, gente, vale a pena. Ainda nessa praça há 2 museus. O Museu Homero Macena, que é um museu onde era a casa do artista capixaba Homero Macena, o qual nessa casa era o ateliê e a moradia dele, onde que ele viveu por mais de 20 anos. E aqui vocês podem entrar, conhecer a história desse famosíssimo artista, né? Ver os quadros dele e entender um pouco da história desse pintor. Praticamente ao lado desse museu, tem um outro museu, tem um outro que é a Casa da Memória, que também já temos um vídeo aqui no canal. Que a Casa da Memória, ele desvenda o passado do Espírito Santo. E nos seus desde lá do iniciozinho, né, que ele mostra lá a aventura dos colonizadores, né, da chegada do Vasco Fernandes Coutinho, as dificuldades que eles tiveram no início, passando pelo século 17, 18, com fotos antigas do século 19, século 20, mostrando como que era a cidade na época. Tem um book fotográfico belíssimo mostrando como que era a cidade na época, né? E como é que ela passou a ser, enfim. Vocês veem aqui que tem uma antiga locomotiva aqui do bonde, né? Tem um canhão aqui atrás também, da época lá dos colonizadores. E, enfim, assistam o vídeo, que lá o coordenador da Casa da Cultura, ele expõe, ele fala com toda a propriedade, né? E apresenta a Casa da Cultura para vocês. Bem, aí já começando a sair do Parque da Prainha, né? Já no outro lado aqui da rua, né? Nessa região aqui, ó, fica a Igreja do Rosário. A Igreja do Rosário, ela é uma das 3 mais antigas do Brasil em funcionamento. Ela foi construída lá, ela foi erguida na época do donatário Vasco Fernandes Coutinho, né? E foi a primeira igreja do Espírito Santo. Ela foi construída lá no Parque da Prainha. Ela totalmente restaurada, né? Ela passa por manutenção permanente e é uma experiência incrível. Vocês mergulharem numa época aí de conhecerem uma das igrejas mais antigas do Brasil. E é lógico, né? Ali também, na região da Prainha, vocês têm um acesso aqui ao ícone do Espírito Santo, que é o Convento da Penha.
O Convento da Penha, ele foi construído em 1535 e através do Frei Pedro Palacios, que na época ele ele existe uma lenda, né, que ele tinha a imagem da Nossa Senhora que ficava. Ele tinha feito uma capelinha para ela lá embaixo, né? Embaixo lá pertinho da igreja, né? Só que ele depois ia ver, ela não estava mais lá, estava lá em cima da pedra, estava em cima da montanha. E repetiu isso e várias vezes, trouxe para baixo, depois ia lá para cima, aí ele passou a compreender que precisava da igreja, era um desejo divino da igreja ficar aqui em cima. E foi a partir daí que foi construído. E nessa ida aqui, para chegar aqui em cima, existe duas opções. A antiga via, que era de pé, foi construída pelos escravos, né? Com a ajuda de escravos indígenas, que é pedras, sabão, inclusive tem com muito cuidado que tem alguns trechos bem escorregadios, e tem o trajeto de carros. E lá em cima é uma vista magnífica, maravilhosa. Vale a pena conhecer. Bem, aí já saindo do sítio histórico e chegando aqui no centro de Vila Velha. O centro de Vila Velha, ele tem a Praça Duque de Caxias, que é a praça onde que ficava a prefeitura, e agora tem um teatro e tem toda uma infraestrutura de restaurantes, tem um chafariz, tem local para as crianças brincarem. É uma praça grande, né, uma infraestrutura magnífica para entretenimento. E é a melhor praça da cidade. Ela fica no centro de Vila Velha. Bem, já saindo aqui do sítio histórico da parte antiga, inclusive tem um vídeo que eu apresento essa parte do conhecendo o sítio histórico do Espírito Santo, né? E as redondezas, onde que mostra a Praça de Caxias, enfim. Saindo desse sítio histórico, a gente vem e continua descendo e encontra a terceira ponte. A terceira ponte foi inaugurada em 1988 e liga a cidade de Vitória à cidade de Vila Velha pela área, pelo leste aqui, né? Porque antes só se ligava aqui pelo oeste e eu me lembro, eu era pequeno, era uma dificuldade danada para chegar em Vitória. E a terceira ponte foi uma inovação, foi realmente uma revolucionou, né? E trouxe crescimento econômico aqui para Vila Velha, né? Por causa que facilitou o transporte. E aqui eu estou mostrando uma coisa interessante para vocês. A terceira ponte ela possui ciclovia, no qual vocês podem subi-la de bicicleta. E, e ela atinge aqui no vão central 70 metros de altura. É a ciclovia com maior altura do Brasil, é a mais alta do Brasil. Então, quem quer um desafio, subir aqui 70 metros, né, em apenas 1,5 km aproximadamente, não é fácil não, gente. Eu fiz isso aqui várias vezes e é complicado, é difícil, mas vale a pena. Porque quando você chega aqui no vão central, tem um mirante, no qual vocês podem admirar todo o esplendor da Baía de Vitória e da cidade. Bem, descendo aqui, a gente chega nessa ponta aqui, ó, que é o Farol de Santa Luzia. O Farol de Santa Luzia foi encomendada
D. Pedro II, né? Então ele existe lá desde o século XIX, e ainda está em operação e é administrado pela Marinha, né? Mas é um local de visitação. Então vocês podem vir aqui, né? Conhecer o farol. Não é possível entrar nele, tá? Mas o local é belíssimo. Vocês podem contemplar aqui esse mar aberto aqui com toda com Vitória, Vila Velha. É lindíssimo aqui. Aí saindo do Farol de São Luzia, bem pertinho dele, tá? Bem pertinho. Existe uma escada, né? Que leva para a Praia Secreta. A Praia Secreta, como o próprio nome diz, ela fica escondida realmente. Mas é acessível ali próximo da entrada do forte. E antigamente ela era fechada, não era disponível ao público. Porém, a prefeitura tal mandou que fosse aberto, né? Então foi feita uma escada que leva diretamente para essa praia. Vale a pena conhecer. Descendo mais um pouco aqui, a gente chega na Praia do Ribeiro. A Praia do Ribeiro, já falo logo, é só para contemplação da vista, porque não pode tomar banho aqui. É um local onde pescadores, né, eles deixam suas embarcações aqui, aqui aguardando o momento certo para ir ao mar para pescar, né? E a vista daqui, dessa região da praia, é magnífica, porque ela fica entre o Convento da Penha, que fica aqui, e o Morro do Moreno. E tem uma vista aqui única, lindíssima. Vale a pena conhecer. E o Réveillon, um evento que acontece aqui em Vila Velha, né? É o Réveillon em toda a sua orla. São 32 quilômetros de praia. Vila Velha tem 32 quilômetros de praia. E nesses 32 quilômetros, nós temos a prefeitura disponibiliza, coloca aproximadamente 14 balsas, distribuídas em grupos de aproximadamente 4 em 4. Né? E é um show belíssimo. Tem um vídeo que eu postei nesse canal que mostra o Réveillon aqui nessa altura aqui, entre Praia da Costa e Praia Itapuã, bem no meio aqui, né? Que é na altura de Beverly Hills. Vale a pena conhecer, gente. É belíssimo. Bem, nessa ponta aqui, bem no iniciozinho aqui, fica a Praia da Sereia. Aqui, ó, Praia da Sereia. Aqui é a casa do governador, tá vendo? Aqui. E aqui é a Praia da Sereia, bem no iniciozinho. Por que essa parte ela tem um diferencial? As águas aqui são bem calmas, né? Então, para aqueles que têm crianças, coisa e tal, a água um pouco fria, tá? Como todo o litoral de Vila Velha, a água é um pouco fria, mas é calmo. É ótimo para quem tem crianças pequenas. E saindo daqui da Praia da Sereia, temos a orla urbana de Vila Velha, que primeiramente é a Praia da Costa, que vem esse trecho aqui até aqui aproximadamente, tá? Tô apontando aqui no mouse. Aí depois começa até aqui mais ou menos, aí começa a Praia de Itapuã, passa por essa curva aqui, que é a curva de Itapuã,
que eu vou apresentar na sequência para vocês, e avança até um pouquinho aqui. Depois vem Itaparica. Então é Praia da Costa, Praia Itapuã, Praia da Costa até aqui, Itapuã até aqui mais ou menos, e a Praia Itaparica. É a praia urbana. A água é um pouco mais agitada do que a Praia da Sereia. Então, e puxa um pouco, né? Então, mas dá para usar de boa, é tranquilo. E com uma infraestrutura excelente, com ciclovias, com banheiro químico, né? Restaurantes, policiamento. Ou seja, é é um local que oferece todo o conforto e as conveniências da cidade. Aqui, nesse trecho, nós temos nessa pontinha aqui, ó, a curva de Itapuã. A curva de Itapuã é um trecho da orla urbana de Vila Velha que ela tem uma característica diferenciada. Ali fica uma colônia de pescadores, no qual sempre que o mar está favorável, tal, então eles trazem peixes, né? Então a pesca aqui, ó, você vê aqui que tem pessoas ajudando aqui que não são necessariamente pescadores. E eles podem comprar peixes fresquinhos que acabaram de ser pescados, né? E vocês podem acompanhar esse processo, né? E nessa ponta também é possível você mesmo levar sua vara de pesca e pescar, né? Além de, nessa ponta, você pode visualizar ter uma visão completa da orla urbana de Vila Velha, tanto no lado da Praia da Costa, quanto Praia da Costa e Itapuã, quanto Itaparica. Então, aqui é um local diferenciado. Além disto, nesse local existe saída para visitar as ilhas Itatiaia e Ilhas Pituã, que ficam nessa curva aqui. E lá no local tem placas informando a quem que deve procurar e tudo mais. Que também é uma experiência magnífica. Então é um trecho que vale a pena conhecer. Tem um vídeo também no canal que eu mostro a curva de Itapuã para vocês. Bem, aqui, e nós temos também, evidente, não só praia que tem Vila Velha, né? Tem uns 3 shoppings. 3 shoppings. Que é o Shopping Praia da Costa, que fica aqui evidentemente na Praia da Costa, no acesso à terceira ponte, né? O maior shopping do Espírito Santo, que é o Shopping Vila Velha, o maior shopping do Espírito Santo. Ele fica localizado aqui na Luciano das Neves, né, nessa avenida aqui, mais ou menos nessa altura aqui, um pouco antes de chegar em Itaparica. Então ele atende principalmente a área de Itapuã, né? Enquanto o Shopping Praia da Costa, evidentemente, como o próprio nome diz, atende a Praia da Costa. E temos também, aqui no finalzinho, quando chega aqui, ó, no encontro da Thalia Santos com a Rodovia do Sol aqui, nesse trecho aqui, encontra-se o Boulevard, que é esse shopping aqui, que atende principalmente a área de Itaparica, Barra do Jucu, Interlagos, Guarapari, o pessoal que vem de Guarapari também. Ou seja, ótima infraestrutura e opções para comércio e para fazer compras. Bem, nós temos aqui, ó, quando chega aqui toda a orla urbana, quando acaba a orla urbana, nós temos o Parque de Jacaranema, a reserva de Jacaranema, né? Que é que separa efetivamente a orla urbana, a área urbana da Barra do Jucu. E é possível andar de bicicleta aqui, ó.
dentro da reserva e usufruir essa experiência magnífica. Então, aqui ele começa aqui, ele começa aqui nessa região aqui, no final da ciclovia aqui, da infraestrutura aqui. Aí ele termina a área urbana e começa a reserva. E que fica aqui, ó. Aí você pode percorrer essa ciclovia, que é um lugar feito exclusivamente para isso, para vocês andar de bicicleta ou andar a pé, e chega até a Ponte da Madalena, que fica aqui. E atravessa o Rio Jucu, chegando na Barra do Jucu. Então aqui, ó, é onde que começa essa área enorme aqui, que não é a área menos povoada da cidade, mas isso não significa que não tenha atrativos, que é isso que eu vou mostrar para vocês. Bem, o primeiro local que a gente chega aqui é Barra do Jucu. Barra do Jucu, ela é famosíssima pelos campeonatos de surf, né? Tanto nacionais quanto capixabas, né? Os festivais de Congo, né? Que tem o local, uma cultura muito forte da herança negra aqui e do Congo. E é possível, é o local da muqueca mais tradicional, a muqueca capixaba. A muqueca capixaba existe em todo o Espírito Santo, tá, gente? Não tem essa, não, você vai encontrar só na Barra do Jucu. Não, não é isso. É porque lá é a muqueca mais tradicional. É onde que teve a origem, né? E é lá onde tem restaurantes dedicados somente a isso. E que faz parte da cultura do local. Então, é um bom local para apreciar a muqueca capixaba. Indo um pouco mais para o sul, aí você chega no final de Vila Velha. E no final de Vila Velha, do litoral de Vila Velha, no final dos 32 quilômetros, nós temos o quê? Ponta da Fruta. Ponta da Fruta, ela tem a Lagoa Jabaeté, aqui ó, que é um local muito frequentado, águas limpas, muito bem cuidado, onde vocês podem tomar banho de lagoa, praias calmas e águas quentes, mais quentes do que o resto da cidade, tá? Não é tão quente quanto lá no Nordeste, mas é mais quente, né? E águas calmas, você vê aqui, não tem onda nem nada. E ali você tem o contato, tem a oportunidade de ter o contato com a reserva de Setiba, o Parque Estadual de Setiba, né? No qual, para chegar lá, tem um trecho enorme de praia, muitas vezes praias, você tem um contato com a natureza, efetivamente. E praias calmas, vazias, um local que, para quem gosta de algo com aconchego, algum lugar tranquilo, recomendo ir para Ponta da Fruta. E lá tem restaurantes também, enfim, com a culinária capixaba, onde vocês podem curtir aqui e tomando banho nessa praia maravilhosa. Mas olha só, a gente explorou o litoral, mas não é só, aí tem a joia da coroa, tem um finalzinho, que é o quê? Você pode fazer o agroturismo em Vila Velha. Que nessa região onde eu demarquei aqui, é o local, é a região agrícola de Vila Velha. Incrível, é uma cidade que tem mais de 500 mil habitantes, né? Que tem
tão desenvolvida aqui no litoral e tem a área agrícola. E nessa área agrícola, nessa área rural, é possível fazer o agroturismo. E tem exemplos, a Fazenda Rico Caipira, tem a Liberdade do Xuri, como o próprio nome diz, Xuri, que é essa região se chama Xuri, né? E lá tem fazendas onde que você pode colher uvas, pode andar de pedalinho, pode ter contato com os animais, né? Comprar produtos produzidos nessas fazendas, nessa propriedade. Ter um final de semana, é um passeio incrível. Como se você tivesse ido para o interior, você nem saiu da Grande Vitória. Né? É uma experiência magnífica. Pois é, gente. Era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Vocês veem aí que o Vila Velha é surpreendente. Ela tem muitos atrativos. E recomendo, né? Vocês guardem, favoritem esse arquivo, porque toda vez que eu postar um vídeo novo sobre Vila Velha, eu vou botar o card associado àquele vídeo, àquele local que eu comentei, de forma que ele se torne efetivamente o guia definitivo sobre Vila Velha. E mais ainda, com a contribuição de vocês, fazendo comentários, fazendo sugestões, dando dicas também, escrevendo em comentários, vai tornar esse material ainda mais rico. E é isso que eu proponho a vocês. Comentem, aqueles que quiserem ajudar nesse material, pode escrever lá no comentário a experiência que vocês têm. E se gostaram do vídeo, peço compartilhar, peço favoritar e se inscrever, aqueles que ainda não são inscritos, né? E é isso, gente. Valeu, pessoal!